Bem, galera, vamos lá hoje falar de maldição hereditária. O que o café acha e o que a Bíblia fala e o nosso discernimento da Bíblia também. Bom, em primeiro lugar, o nascer de novo em Cristo, se existir maldição hereditária, acaba por aí, né? Então esse negócio de você ficar indo quebrar a maldição hereditária não faz mais sentido. Mas a maldição hereditária ela não pode ser lida com a mente que a gente tem hoje, né? Uma mente kardecista, ou afrodescendente, ou as feitiçarias europeias, né? Isso não faz muito sentido também. E também não faz sentido o Antigo Testamento, que a ideia de maldição para eles não era de demônios ou de espíritos malignos. Poucas vezes o Antigo Testamento declara isso, talvez ali Saul, né, que um espírito maligno tomava posse dele, mas as demais vezes a maldição vinha quando o povo pecava e Deus mandava um outro povo ou alguma coisa para trazer ali juízo para o povo. Para eles a maldição era isso, era um juízo trazido da parte de Deus para o povo quando eles se perdiam, né? Quando eles passavam a idolatrar, né? A fazer idolatria, cometer idolatria. Então essa era a maldição, né? Que eram ações consequentes do pecado de Israel. Então, para nós que nascemos de novo em Cristo, não existe essa maldição, ficou na cruz. Aí quando se pergunta para Cristo, quando um doente estava ali diante deles, quem pecou, ele ou o pai dele? Não estava querendo dizer que tinha um espírito no pai dele que veio para ele. Não, estava querendo dizer como eles entendiam o Antigo Testamento. O pai dele foi idólatra, o pai dele foi mau, então a consequência veio da família, né? Aí Deus castigou a família. Essa era a ideia do Antigo Testamento, né? O que também não tem nada a ver com o Novo Testamento. Para mim, a maldição hereditária, ela é explicada pela ciência. Se você for falar em maldição hereditária, né? Você pode explicar pela ciência com muito mais coerência do que fazem hoje. Com muito mais embasamento do que fazem hoje. Por exemplo, existem razões diferentes para o nosso comportamento, né? A gente é meio esquisito, a gente é efêmero, a gente acorda de manhã de um jeito, à tarde está de outro. Tem dia que tá alegre e sai cantando música alegre. Tem dia que tá triste e não quer fazer nada o dia inteiro. A gente é mal, né? A gente tem mania, a gente tem taras, a gente é esquisito, né? Tem doenças de comportamentos. Existem três grandes teorias para o comportamento humano. E isso para mim explica muito mais a maldição hereditária do que qualquer outra coisa, né? Por exemplo, os geneticistas, as pessoas que estudam os genes, aquelas coisas que vêm grudadas no DNA de geração em geração. Nós somos condicionados pela fisiologia, então, no caso. Eles acham isso. É um pensamento. Né? Não somos nós que estamos falando, mas é uma teoria. É um condicionamento da memória celular, tá? Então, como como na evolução física humana, essas coisas que ficaram, siso, apêndice, menos pelos, né? Porque os nossos antepassados eles têm muitos pelos, isso falando fisicamente. Mas a genética também vem mudando de acordo com a necessidade física, mas também ela vem trazendo um derramamento no DNA psíquico também, de doenças comportamentais, né? Não só isso, mas vem trazendo no DNA, por exemplo, avós, pais alcoólatras, com propensão ao vício, ao álcool, ou trazendo também no DNA algumas doenças que são hoje discernidas pela psiquiatria, né? Então, existe isso sim. Além de que
alguns anos atrás, quando alguém tinha depressão, síndrome do pânico, ansiedade, as igrejas achavam que era demônio, né? Então, também se prova pela ciência que não tem nada de espiritual nisso. E essas doenças elas podem ser decorrentes também do DNA da pessoa. Isso dizem os geneticistas. Aí vem na psicologia o Freud, o pai da psicanálise, que é uma doença, é uma ciência que eu amo, a psicanálise. Aí o que ele diz? Que o ambiente imediato familiar da pessoa, que são os pais delas, né, trazem para ela os seus comportamentos durante toda a sua vida. Então, o que aconteceu com ela na infância, ela já fica condicionada a tomar atitudes ao longo da sua vida. Então, por exemplo, uma criança que foi várias vezes rejeitada por uma, duas, três pessoas, ela cresce com medo de amar, porque ela amou uma, duas, três pessoas e foi abandonada por essas três pessoas. E por isso ela evita relacionamento para não se frustrar, certo? E porque ela acha que esse abandono vai acontecer de novo. Então ela evita, né? Então então esse ciclo para não se frustrar. Os relacionamentos começam, essa pessoa deixa o relacionamento com medo de ser abandonada antes. Então não é que você vai falar assim, não, é porque a mãe também separou, a tia separou, a avó separou, então essa pessoa vai separar também. Freud fala que faz parte da infância da pessoa. Então não é porque, não, tinha um espírito na avó, que tem um espírito maligno na mãe, que pegou nela. Não, Freud não fala isso. É uma teoria também, tá? É uma teoria, por exemplo, uma mulher dona de casa é uma tirana, uma mulher dura, uma mulher mandona, ditadora, poderosa, casada com aquele homem fraquinho, magrinho, franzino, que anda só de cabeça baixa, que não tem voz para nada, que quando fala, não fala direito, de tanto medo que ele tem, né? Aquela baixa autoestima, né? Não tem voz para nada, não se dá bem em lugar nenhum, tem medo de tudo, né? E desse casal, o que vai sair? Vão sair meninas tiranas também, que querem sempre estar por cima de tudo, sem nenhuma a parte feminina, meninas assim, e vão também crescer crianças de sexo masculino também com baixa autoestima, crianças que não têm possibilidade de tomar atitude, de escolher, de ter personalidade. Então Freud explica isso. Aí você vai falar assim, não, era o espírito maligno que estava na mãe que passou para a filha. Não, Freud explica isso de forma psicológica, psicanalítica, que eu acho também bem mais coerente do que um espírito que vai passando de pai para filho. E a terceira tese de comportamento humano é a sociológica, que vem do marxismo, né? Com todas as teorias ruins de Karl Marx. Ele fala que quem nasce, por exemplo, numa favela, onde a pessoa tem uma casinha grudadinha com a outra, ele mora num quarto com 5 irmãos, vivem brigando, ele, como a parede para o outro vizinho é um papelão, ele ouve o casal do lado do vizinho fazendo sexo a noite inteira, ele abre a janela, ele cheira esgoto, ele vê as balas perdidas passando no teto da casa dele, ele vê que os traficantes ganham mais dinheiro do que ele se ele tentar ser alguém na vida. Então essa pessoa, ela tem o seu futuro ameaçado no sentido de ser também uma pessoa de favela que não vai crescer na vida e que vai se envolver com tráfico e que vai também ter 5 filhos e que vai também morar numa casa de papelão. Isso diz o marxismo. Pois bem, nenhuma dessas teorias fazem sentido por causa das exceções. Porque nós vemos crianças que nascem em favela que, com todas as condições de serem pessoas ruins, elas se dão bem na vida e elas são para o mundo como pessoas assim
doces e excelentes de estarem perto delas, e elas conseguem, não querendo dizer que elas conseguem crescer e ser vitoriosas financeiramente, mas são pessoas de doce presença, que o ambiente que deveria gerar pessoas ruins e amargas gerou uma pessoa doce. E tem também crianças que crescem em ambientes ricos, e não só ricos, mas de uma estabilidade familiar, afetiva muito boa, com uma família muito unida, e vira uma pessoa má. E vira uma pessoa muito má. Então, mas aí é o seguinte, pouca gente teve uma família tão complicada como Jesus. Teve uma maldição hereditária, vamos dizer assim, como nós estamos falando. Se fosse isso, Jesus estava perdido. Estava perdido. Porque se você for ver a genealogia dele, é de gente doente, esquisita, complicada, parente torto, gente ruim. Olha, se fosse depender dessas 3 teorias de comportamento humano, Jesus nunca seria o que foi. Nem por parte da sua genética de DNA, nem por parte do ambiente que viveu, e também não por parte das condições que seus pais deram para ele, que eram condições de pobres. Mas se você for ver a genealogia dele, que se você for falar em maldição hereditária, então tá aí a genealogia de Jesus. Tamar, tá lá escrito em Mateus. Tamar gerou Judá, né? Que belo casal, né? Que lindo casal. Só que Tamar, ela se vestiu de prostituta para dormir com o sogro. Bom, se deitou com seu sogro. Então, o filho nasceu do sogro com a nora. Tá lá, parente de Jesus, tá? Raabe, Salmão gerou Raabe. Raabe viveu anos gerando bolsinha nas esquinas de Jericó. Uma prostituta, super famosa. Fazia parte da sua vida se deitar com muitos homens, né? Sem moralidade. Ela era uma mulher objeto. Ganhava a vida assim. Vários homens sem moralidade, né? Então, tá aí a genealogia de Jesus, o DNA de Jesus. Quem que Deus escolheu para fazer parte da linhagem do filho dele? E a gente fazendo separação, né? Esse é santinho, esse é pecador. Aí Deus vai lá e escolhe. Tamar, que se deitou com o sogro, Raabe, prostituta. Aí vem os reis. Davi, tá bom, homem segundo o coração de Deus, uma bênção, salmista, ganhava todas as batalhas. Ótimo, Davi era uma pessoa realmente espetacular. Mas, cara, ele adulterou e matou. Ele é um assassino. Tá lá, genealogia de Jesus. Salomão arrumou 1000 mulheres. Se fosse passar por todas de novo, visitando todas, ele ia demorar 3 anos, né, para visitar todas de novo, né? Aí depois ele se misturou com os ídolos delas, começou a servir os ídolos delas. Genealogia de Jesus, gente. É maldição hereditária? Não é, não. É essas pessoas que Deus escolhe. Manassés, da genealogia de Jesus, mexia com magia negra, ofereceu o seu filho por sacrifício ao seu Deus. Era um bruxo famoso, astrólogo, conectado com as forças ocultas mais malignas existentes. Manassés, genealogia de Jesus. Ele se arrepende depois. Aí você vê em Maria. Maria não traz isso no DNA dela. Maria, ela quebra essas maldições hereditárias porque ela vem, ela conhece o Senhor, a palavra fala que ela acha graça aos olhos do Senhor. O anjo visita ela tinha esperança no Messias, né? Então você vê o seguinte, que nenhuma campanha assim que você vai fazer, a campanha aí para quebrar a maldição hereditária, o Cristo já quebrou a maldição hereditária. Porque a partir do momento que ele nasce, ele oferece a todas as famílias da terra
a genealogia dele, do sangue dele. Ele derramou o sangue para a gente começar o nosso DNA, a nossa genealogia no sangue dele. Então, tudo isso é quebrado, né? Então, a gente vê quantas pessoas carregando karma, né? Tudo bem, genético, psicológico, sociológico. Agora, essa coisa de demônio pegar do pai para o filho, tá mais para a parte fisiológica e psicológica e sociológica, do que algo que pega e passa. Não que o mal não vire um demônio, mas esse caminho de você ter no seu DNA esse problema, ter na sua infância esse problema e ter no seu ambiente esse problema, você está mais propício a ser do que passar de pai para filho um próprio demônio. E é claro que com o ciclo desse mal, vem realmente o mal e o ego do mal se apodera da pessoa, tudo bem, mas não porque passou de pai para filho. Porque a maldição ela foi quebrada em Jesus. Então pessoas com medo, né? Pessoas assim, não, minha avó separou, minha mãe separou, eu também separei. Bom, tá mais para psicanálise do que para um espírito demoníaco. Tá mais explicado na psicanálise isso. Não, meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, eu acho que eu vou ser também. Bom, pode ser que venha do DNA da célula a sua fraqueza pelo álcool. Ou do local que você vive, todo mundo bebendo. Ou da sua família bebendo e na sua infância você vê o seu pai bebendo. Então tá vendo como é que não tem muita coisa assim de você fazer? Via que o espírito demoníaco que estava no seu avô passou para o seu pai e agora ele está tentando tomar posse de você. Ah, não cai nessa baboseira, não. Jesus Cristo acabou com isso, deu uma cruz nisso, deu um fim nisso. Então, todos esses comportamentos humanos pode fazer você ser uma pessoa com medo, né? Mas Jesus saiu dessa genealogia maligna e nos fez livre com seu sangue. Então acabou esse negócio. Pode vir de onde vier, de qualquer família, de qualquer bairro, da pobreza, da família destruída, de qualquer genealogia. Mas Cristo transforma todas as famílias. Cristo, com o seu sangue, com o seu DNA, com a sua genealogia, a partir daquele momento, transforma todas as famílias. Então Pedro diz assim, não foi com prata nem com ouro que fostes libertos dos vãos comportamentos dos seus pais. Eu acho que está mais para Freud do que para espírito maligno, sabe? Que é vão comportamento, né? Não é libertos dos espíritos malignos dos seus pais, não. Não foi com prata nem com ouro que vocês foram libertos dos comportamentos ruins dos seus pais, certo? Mas foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, de sangue para sangue, a hora que vem o de Jesus, quebrou. Quebrou o quê? Espírito maligno para espírito maligno? Não. Quebrou vão comportamento, quebrou coisa que vem na sua célula de DNA, que é fisiológico, biológico. Eu creio muito mais nisso. De psicanálise, de parte social, de ambiência, do que em espírito que vai passando. Apesar de que, realmente, se você for linkar e fazer o trajeto da biologia, da psicanálise e da sociologia, você pode ser que acabe realmente no mesmo espírito maligno, mas não que vai passando, né? Então, e a sua personalidade, e também Jesus deveria ter nascido com muitos traumas e vivido com muitos traumas, por causa da sua família, né? Que não era nada fácil, tinha prostituta, tinha assassino, tinha bruxo na sua família, por causa do ambiente social que ele nasceu e viveu, que era de pobreza. O pai dele tinha que ficar fugindo para o Egito, tinha que ficar fugindo para tudo quanto é canto, porque senão iam matar Jesus quando criança. Então não era para ele ser assim nada saudável mentalmente. Mas aí você vê ele como o homem mais livre do mundo. Mais livre do mundo,
que ele lapidava diamantes humanos, que ele tinha tempo para olhar para os lírios do campo, que ele tinha prazer em jantares, em festas. Um homem completamente livre, completamente são. Mas a sua personalidade, forte ou não, que vem do seu pai, da sua mãe, bom, algumas coisas o Espírito Santo não vai mudar, porque não é ruim você ter uma personalidade forte ou ser mais pacificador, mais manso, mais bondoso. Não, esse não é o problema, né? O problema é que nós não estamos fadados às prisões mentais, comportamentais. Muito menos um espírito que passa de pai para filho. Muito mais complicado é você tirar o fardo da sua prisão psicológica, sociológica e biológica do que alguém te dizer que esse espírito do seu pai passou para você. É muito mais difícil. Sendo assim ou não, Jesus nos livra de tudo isso. No sangue dele, outra genealogia. No sangue dele, outras famílias. Amém? Amém. Então, maldição hereditária, você crê nisso? Você crê que você vai no culto lá para quebrar a maldição hereditária? Não. Não, não, não. Comportamental, sociológico, psicológico, isso passa mesmo. Agora vai quebrar a maldição hereditária? Orar, né, para os maus comportamentos dos seus pais, para você não seguir esse exemplo. Agora teve uma que o espírito maligno da avó que morava na Inglaterra veio para o Brasil e entrou na mãe que entrou na filha. Gente, que loucura que é essa? Que loucura que é essa? O espírito veio de navio para entrar na mãe, para entrar na filha, veio da Inglaterra. Galera, então vamos lá. Maldição hereditária. A paz do Senhor a todos.